E aquilo que a gente veio conversando no carro, né? Eu acho que você fala desse jeito que você está falando, por você ter vivido e viver a questão do atleta profissional. Por que eu falo isso? Porque o atleta profissional, ele vai além da estética. Então, porque, por exemplo, você pode estar aqui e você parecer forte, né? Hoje em dia o cara consegue pôr silicone. Não, e o cara, nem isso, o cara consegue pôr silicone aqui se ele quiser. Uau. E tal. Só que aí, se você for pra uma luta com ele, aí a realidade vai aparecer se você treinou ou não. Entendeu? Então, é disso que você tá falando. O cara, em seu nome, eu fiz isso em seu nome, era estética, era silicone, né? Vamos dizer assim. Era isso mesmo. E aí ele vai falar, cara, agora aqui no Vamos Ver, você não tinha me seguido de verdade. Eu não te conhecia. Entendeu? Não tinha intimidade com você. Na luta, na luta lá que tá na televisão, tá com as câmeras, né? Seu filho lá no jogo, tá com a câmera, vai ser exposto o seu secreto. Né? Uau. Quantas vezes você foi na academia ou não, quantas vezes você fez obedecer o seu treinador lá ou não, se você dormiu ou não, se você tá comendo, entendeu? Certo ou não, ali vai ser exposto. Então eu acho que você fala com essa garra porque você sabe que não tem estética. Então hoje em dia eu acredito que a galera tá com muita dificuldade, a minha geração tá com muita dificuldade e os mais novos mais ainda, com o processo. Eu brinco com os meus filhos, né? Eu falo, vocês não têm noção que eu chegava em casa e tinha que esperar o horário que ia passar o programa de televisão. Aí passava um episódio e semana que vem era o próximo. Então, o cara vê às tudo vezes dia. Era amanhã. Então, eles não. Pai, quero assistir agora. É play. Pauso, vou no banheiro, volto, dou play de novo. Quero assistir 6 episódios, eu assisto 6. Então, a gente foi tirando os processos das coisas, né? Total. Então, eu percebo que o atleta, ele tem muita noção disso. Tem um preço a ser pago. E o resultado só vem se pagar. Não tem atalho. Aí eu falo, né? Que tem que ter... Na legalidade. Tem que ter paz no processo, né? Tem que ter alegria na jornada e tem que ser justo nos relacionamentos. São as 3 coisas que um atleta precisa e que um cristão precisa. O cristão, você acabou de falar assim, o cristão e o atleta precisam dessas 3 coisas. Paz no processo, você tem que estar em paz. Você tem que curtir o processo. Sim. Né? Você tem que você sabe onde você está, pra onde você está indo. Né? Você tem que ter joy in the journey, você tem que ter alegria na jornada. Não pode ser uma coisa pesada, né? Você tem que falar assim, eu amo fazer isso. Tipo assim, eu treino hoje um menino que vai ser um dos melhores jogadores da idade dele dos Estados Unidos. Ele fala jogador assim... do quê? De tênis. Tênis. Eu amo o que eu faço. Ele não tem muito amigo. É igual meu filho. Meu filho, quando era pequeno, cara, a pessoa fala assim, cara, o seu filho não tem vida. Eu falo assim, pergunta pra ele. O seu filho não bebe, o seu filho não... Cara, eu falo assim, meu filho tem muito mais vida que o seu. Foi quando eu entrei daquele debate, discussão. Daquela coisa tudo. Então, assim, hoje o grande problema é que o mundo te apresenta um cardápio de prazeres. Momentâneos. E a Bíblia te apresenta um cardápio de processo. A Bíblia é processo, o mundo é prazer. Qual que você fica? Você olha pros dois e fala, cara... processo, isso aqui na por isso que é aquele pico de estímulo, adrenalina. O cara que é rápido, quando o cara vê um Rock Balboa, eu falo, tem os pretenders e tem os real people, né? Quem são os pretenders? São os actors. Por isso que eu falo assim, o ator em Hollywood, o Stallone fez tanto rock que ele se acha o rock. Né? Às vezes você vê o The Rock, né? Você vê o Stallone, você vê o Schwarzenegger, a gente lembra, caramba, esses caras foram os nossos ídolos. Eram os nossos ícones, mas eles não são de verdade, né? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado que na Bíblia tem os de mentiras, esses que são os do silicone que vão chegar lá e tal. Você tem que escolher o que você quer ser, né? Assim, no meu caso, foi muito mais fácil. Então eu falo assim, toda vez que eu prego, eu entendi isso, assim, Jesus, quando ele fazia tudo pro Pai. Então, tudo era pro Pai e quando depois vinha para ele. Então, assim, eu entendo que tudo que eu faço é pro meu Pai. Na glória, mas a segunda pessoa a receber sou eu. Então, se eu prego alguma coisa, eu tô pregando pro meu pai, né? O meu pai fala, cara, que legal, agora você vai viver primeiro. Então, eu não posso fazer como o Cássio faria, né? Faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Então, assim, o cristianismo é a única coisa, eu falo que o cristianismo é regressivo e não progressivo. A gente tem que voltar para a cruz e a gente tem que ir para o Apocalipse. Eu falo que tem 2 Jesus, o Jesus que morre como cordeiro e o Jesus que volta como leão.
volta com tatuagem na coxa, hein? A defesa. Eu brinco, né? Eu falo, pô, eu não sabia dessa pra falar mulher. Eu tinha que ter sabido dessa pra falar mulher. Eu não sabia retrucar dessa. Aquela mulher lá. Mas assim, eu falo que o mais bacana é que ele não volta no Tesla branco, ele volta no cavalo branco. No natural, né? Ele volta em algo assim. Então, assim, pra mim, eu curto muito, eu tô esperando pra volta dele. É como se ele voltasse. Então, assim, se eu falar assim, Vitor, qual o seu projeto de vida espiritual? Eu quero viver como se ele voltasse amanhã. Amém. Se eu conseguir fazer isso, eu tô melhorando. Mas o problema é que eu não faço isso. Eu não espero ele voltar amanhã. E eu acho que eu, Vitor, estou buscando isso. Então, assim, quando eu faço a minha pregação, quando eu tento ensinar alguém como é que viver uma vida cristã, às vezes eu estou demandando muito da pessoa. Mas é que eu não estou demandando dela, eu estou demandando de mim. Você tá falando para você. Entendeu? Eu falo aqueles dedos. Quando eu aponto um dedo, eu tenho 3 dedos apontados para mim. Então, assim, toda vez que eu estou ensinando alguém, esse é o caminho. Esse é o prego que te prega. Eu tenho que andar 3 vezes nesse caminho antes de eu te apontar para esse caminho. Então, assim, eu acho que essa tem sido a minha jornada. Eu falo que continuo me convertendo, continuo aprendendo. Eu sou muito grato pelas pessoas que vivem o evangelho, como você, seu pai, as igrejas, Paulo Júnior, Paul Washer, Woody Balkin, Dan Duque, as pessoas que andam comigo, estão ali gastando tempo comigo, a minha família, a minha mulher, a Joana. Gente, a minha mulher, eu falo que ela é crente. Eu tô tentando, eu tô me esforçando. Então, assim, a simplicidade de ver os meus filhos querendo Jesus, sabe, lutando contra esse prazer, vivendo um processo, escolhendo prazer, processo. Para eles é muito fácil, todos eles são atletas. Eu falo, cara, e aí? Vai sair com os amigos ou vai dormir cedo? Vou dormir cedo, papai. Então, eles têm esse olho no processo. Muito bom. Mas eu falo, a vida do esporte cobra rápido. A vida com Cristo, a gente não sabe quando. Então a gente às vezes negligencia muito a nossa vida espiritual no processo. Sabe que é legal vocês dois estar aqui, porque vocês não estão vendo atrás das câmeras, mas o Davi tá aqui, o filho do Vitor, né? E sabe que eu uso vocês como um exemplo. Sério? De uma pregação, que é o seguinte, Davi nem sabe, eu uso ele como exemplo de uma pregação. Que legal. Que era o seguinte, em 2 Pedro diz assim, que nós temos a natureza divina. Uau. Só que na sequência, Pedro fala assim, esforçai-vos. E aí essas duas coisas. Então o que eu falo? Eu falo assim, então imagina o Vitor Belfort, que tem um DNA para ser um lutador. Ele tem DNA, né, para criar músculo, para, né, ser um lutador. Então ele tem um filho. E o filho dele nasce com o DNA herdado do pai de força, de músculo e tal. Aqui. Só que não adianta só DNA. Ele vai ter que se esforçar. Então eu falo das duas coisas. Não adianta eu me esforçar se eu não tenho DNA. Se eu não tenho DNA para ser lutador, cara, pode fazer quanto você quiser, você não vai ser. Entendeu? Mas não adianta ter DNA e não se esforçar. Bom. Então alguém tentando ser salvo pelo seu próprio esforço não vai conseguir, porque você precisa nascer de novo. Mas ter nascido de novo agora, eu preciso desenvolver. Então eu uso seu exemplo toda vez que eu vou pregar, pegando alguém que é lutador, que é forte, tem um filho, né? Então assim, essas duas coisas, eu tenho DNA divino, esforçai-vos. Agora pega esse potencial que você tem e se esforça, desenvolve agora a sua salvação, né?